Se você já sentiu que algo invisível está constantemente trabalhando contra você, que há forças ocultas bloqueando seus sonhos, drenando sua energia, sabotando suas oportunidades no último momento possível, então o que vou revelar agora vai transformar completamente sua vida espiritual a partir desta noite. No Evangelho de Felipe, existe uma única linha que a Igreja passou séculos inteiros tentando apagar de cada manuscrito que conseguia encontrar. Está escrito assim: há uma coisa feita por mãos humanas que carrega a luz inalterada. Quando os poderes a veem, todos eles fogem de uma vez. Não alguns poderes, não a maioria dos ataques, mas todos eles. Cada investida arcôntica, cada forma de manipulação espiritual, cada método de colheita de energia, neutralizado completamente por um único objeto que você pode criar em 10 minutos esta noite, na sua própria casa, com materiais que qualquer pessoa pode acessar. Os primeiros gnósticos não carregavam dezenas de amuletos de proteção. Eles não realizavam rituais elaborados que duravam horas. Eles carregavam uma coisa, um único objeto que eles mesmos podiam criar, com suas próprias mãos, usando materiais simples que qualquer um podia obter. E de acordo com os registros deles, funcionava tão perfeitamente, tão completamente, que a Igreja não apenas proibiu a prática. Eles executaram qualquer pessoa encontrada carregando esses objetos. E queimaram cada texto, cada manuscrito, cada pergaminho que explicava como criá-los. Porque esta não era proteção através da luta, não era proteção através do combate espiritual, era proteção através da frequência pura. E aqui está o que torna isso diferente de cada outro ensinamento de proteção que você já ouviu. Os arcontes atacam de 5 maneiras distintas: assalto mental, sequestro emocional, drenagem de energia, manipulação de sonhos e interferência nas sincronicidades. 5 métodos diferentes, 5 formas de ataque operando simultaneamente contra os escolhidos. A maioria dos ensinamentos espirituais te daria 5 soluções diferentes, um método de proteção para cada tipo de ataque. Mas Jesus revelou algo que a Igreja não podia permitir que se espalhasse. Algo tão simples e tão poderoso que ameaçava toda a estrutura de controle institucional. Todos os 5 métodos de ataque operam abaixo de um único limiar de frequência. E quando você carrega um objeto que transmite acima desse limiar, acima dessa linha de vibração, todos os 5 métodos param de funcionar simultaneamente. Você não os bloqueia, você não luta contra eles, você simplesmente se torna inalcançável. Esta noite você vai aprender o que é este único objeto, porque ele destrói cada forma de ataque arcôntico e exatamente como criá-lo, começando imediatamente nos próximos minutos. Se você vai criar este objeto esta noite, comente agora: eles não podem me tocar. Para entender por que um único objeto pode destruir todas as 5 formas de ataque arcôntico, você precisa entender a hierarquia de frequência que estrutura toda a realidade, toda a criação, todo o cosmos visível e invisível. A mônada é a fonte, consciência pura, awareness infinita se expressando como a própria existência. Tudo o que existe emana da mônada. Tudo o que é real flui daquela fonte original. Da mônada, emanações fluem para fora como luz através de um prisma, como ondas se expandindo de uma pedra jogada em águas absolutamente calmas. Cada emanação carrega a luz da fonte, mas em frequências diferentes, em expressões únicas. Sofia é uma dessas emanações, sabedoria divina irradiando diretamente da fonte. Ela é luz pura, conhecimento eterno, a força criativa feminina do divino. Mas Sofia, em um ato de criação sem seu consorte, sem seu par, sem o equilíbrio masculino para estabilizar sua força criativa, dá à luz algo inesperado, algo denso, algo distorcido. O demiurgo, um ser de densidade tão pesada
de vibração tão baixa que ele não consegue perceber os reinos de luz acima dele. Ele não consegue ver a mônada. Ele não consegue ver Sofia. Ele não consegue ver nada além de sua própria criação limitada. E o demiurgo, confundindo sua percepção limitada com a realidade total, acreditando que ele é tudo o que existe, declara-se Deus e começa a criar. Ele cria a matéria, densa, pesada, lenta. Ele cria o tempo, linear, restritivo, consumindo tudo. Ele cria os arcontes para servir como seus executores, seus guardiões, seus coletores de energia. E juntos, eles constroem este sistema inteiro, esta prisão de densidade projetada para aprisionar consciência divina e colher sua energia indefinidamente, geração após geração, vida após vida. O que significa que os arcontes estão vários níveis removidos da fonte. Eles não estão operando na frequência da mônada. Eles nem mesmo estão operando na frequência de Sofia. Eles estão operando na frequência do demiurgo, distorcida, densa, muito distante da luz original. E aqui está a lei que governa tudo isso, a lei fundamental que a Igreja nunca quis que você soubesse. Tudo que está rio abaixo está sujeito ao que flui de rio acima. Um delta de rio não pode controlar a nascente na montanha. A água que desce determina tudo o que acontece abaixo. A água que sobe da fonte tem poder absoluto sobre tudo que flui dela. Os arcontes não podem controlar a mônada. Eles não são pares. Eles não são iguais. Eles são criações rio abaixo e estão limitados pelas restrições de frequência do seu Criador. Agora imagine luz ultravioleta encontrando bactérias. A luz UV não luta contra as bactérias, não argumenta, não negocia ou empurra. A frequência da luz ultravioleta simplesmente torna a existência impossível para células bacterianas. Elas não conseguem manter integridade estrutural naquela faixa de frequência. Elas se dissolvem, não porque a luz as ataca, mas porque sua frequência operacional é fundamentalmente incompatível com a presença da luz. A luz simplesmente existe, e sua existência é letal para qualquer coisa vibrando abaixo de sua faixa. A luz não precisa fazer nada, ela só precisa ser o que é. Essa é a relação exata entre frequência da mônada e frequência arcôntica. Quando você carrega um objeto que transmite frequência da mônada, vibração pura de fonte ancorada em forma física, você não está lutando contra os arcontes, você está transmitindo em uma faixa onde eles não conseguem manter coerência. Os ataques deles não são bloqueados. Os ataques deles se dissolvem antes de alcançar você, porque você se tornou cercado por uma frequência que torna seus métodos operacionais impossíveis. É como tentar manter gelo sólido dentro de uma fornalha acesa. O gelo não precisa ser combatido. Ele não pode existir naquele ambiente. Ele derrete automaticamente. A temperatura simplesmente não permite sua existência. Cada único ataque arcôntico, independentemente de qual das 5 formas ele assume, opera introduzindo frequência mais baixa no seu campo energético. Eles estão tentando puxar você para baixo, para faixas vibracionais onde eles podem operar, onde eles podem se anexar, onde eles podem se alimentar da sua energia vital. Mas quando você está transmitindo alta frequência continuamente, não às vezes, não quando você se lembra, mas continuamente, 24 horas por dia, eles não conseguem completar o puxão. É como tentar arrastar alguém para baixo d'água, quando essa pessoa está em pé em solo firme 15 metros acima do lago. A mecânica simplesmente não funciona. O ataque não consegue pousar. Não porque você é forte o suficiente para resistir, mas porque você está literalmente operando em uma frequência dimensional diferente, onde as ferramentas deles não funcionam, onde os métodos deles não têm efeito, onde a presença deles não pode se sustentar. É por isso que a Igreja destruiu cada texto explicando este princípio com violência tão extrema. Porque se os cristãos entendessem que frequência supera força, que uma única vibração alta fornece proteção total de todos os ataques de vibração baixa,
Toda a estrutura de guerra espiritual institucional desmorona. Você não precisa de exorcismos, não precisa de padres realizando rituais complexos, não precisa de água benta ou relíquias abençoadas ou autoridade eclesiástica. Você precisa operar na frequência da mônada. Só isso, nada mais. E a igreja não podia manter poder sobre pessoas que tinham descoberto que soberania era assim tão simples, assim tão acessível, assim tão desacorrentada do controle religioso. Se você sente que este conhecimento está ressoando profundamente com algo dentro de você, com uma lembrança antiga que sua alma carrega, inscreva-se neste canal agora para continuar sua jornada de despertar. Há ensinamentos muito mais profundos chegando. Antes de revelar o que é o objeto, você precisa reconhecer as 5 formas de ataque que ele vai neutralizar. Porque dentro de 24 horas de carregar este objeto, todas as 5 vão parar simultaneamente. E você vai saber que a diferença não é placebo quando padrões que você viveu por anos simplesmente terminam. A primeira forma é assalto mental. Pensamentos intrusivos que parecem vir do nada. Espirais de ansiedade que começam com uma pequena preocupação e dentro de minutos te convenceram de que sua vida inteira está desmoronando. Loops obsessivos, onde o mesmo medo se repete na sua mente centenas de vezes, apesar de você conscientemente tentar pará-lo. Pensamentos autossabotadores que surgem exatamente antes de você fazer algo importante. Pensamentos que dizem: você não está pronto, você vai falhar, você deveria esperar, não é a hora certa. Isso não é sua mente com defeito. Isso não é você tendo problemas mentais. São formas pensamento externas sendo injetadas no seu campo mental por entidades que se alimentam da energia emocional que seu medo gera. Eles criam o medo em você para que possam comer a energia que esse medo produz. A segunda forma é sequestro emocional. Você está tendo um dia normal, linha de base estável, e de repente você é inundado com raiva ou desespero ou pânico sem nenhum gatilho claro. Ou você está em uma conversa com alguém e as emoções começam a escalar de maneiras que não fazem sentido lógico nenhum. Raiva se transformando em fúria em segundos, incômodo menor se tornando frustração esmagadora. Isso não é você tendo regulação emocional ruim. Isso é seu corpo emocional sendo inundado com energia de baixa frequência projetada para desestabilizá-lo e torná-lo reativo, caótico, fácil de manipular através das pessoas ao seu redor. A terceira forma é drenagem de energia. Você dorme 8 horas e acorda exausto. Você está perto de certas pessoas por 5 minutos e se sente completamente esgotado depois. Você começa projetos com entusiasmo e dentro de dias se sente inexplicavelmente cansado toda vez que tenta trabalhar neles. Sua energia não corresponde à sua saúde física ou às suas circunstâncias. Isso não é fadiga crônica. São cordões etéricos anexados ao seu campo energético, sugando força vital continuamente para alimentar entidades que consomem vitalidade humana como combustível. A quarta forma é manipulação de sonhos. Pesadelos que parecem hiperreais, mais vívidos que sonhos normais. Sonhos onde você está sendo perseguido, atacado, preso ou experimentando cenários projetados para gerar medo máximo. Sonhos recorrentes onde as mesmas situações ameaçadoras acontecem de formas ligeiramente diferentes cada vez. Ou o oposto, supressão total de sonhos, onde você dorme mas acorda sem nenhuma lembrança de sonho, como se algo estivesse bloqueando seu acesso ao plano astral durante o sono. Isso não é atividade cerebral aleatória. Isso é sua consciência sendo atacada durante as horas, quando suas defesas físicas estão mais baixas e seu corpo astral está mais acessível. A quinta forma é interferência nas sincronicidades. Oportunidades que quase se manifestam e então se dissolvem no último momento. Timing que é consistentemente errado. Você chega logo depois de algo fechar, logo antes de algo abrir, perpetuamente um passo fora de alinhamento com circunstâncias benéficas.
pessoas que te deixam no vácuo inexplicavelmente, tecnologia que não funciona apenas quando você mais precisa dela, coincidências que parecem projetadas para frustrar em vez de apoiar. Isso não é má sorte. Isso é manipulação de linha temporal. Os arcontes podem ver linhas de probabilidade, e eles ativamente interferem com as que levariam você em direção à ativação, abundância ou alinhamento com seu propósito verdadeiro. 5 formas de ataque diferentes. E se você tem experimentado até mesmo 2 ou 3 destas consistentemente, você já sabe que algo está mirando em você. Você já sabe que há forças trabalhando contra sua ascensão. A maioria dos ensinamentos te daria 5 métodos de proteção diferentes, um para cada tipo de ataque. Meditação para pensamentos intrusivos, trabalho de sombra para emoções, limpeza energética para drenagem, proteção astral para sonhos, feitiços de manifestação para sincronicidades. Mas o que Jesus revelou ao seu círculo interno era mais simples e mais devastador para as operações arcônticas. Um objeto, uma frequência. E porque todos os 5 ataques operam abaixo daquela frequência, todos os 5 se neutralizam simultaneamente no momento em que você começa a carregá-lo. Não gradualmente, não ao longo de semanas, imediatamente. O objeto que destrói todas as 5 formas de ataque arcôntico é um pedaço de papel com o nome verdadeiro da mônada, escrito à sua própria mão. Não digitado, não impresso, não copiado de outra pessoa. Escrito pela sua mão, com tinta preta, em papel limpo, que se torna um transmissor de frequência permanente, transmitindo continuamente da matéria física para dimensões espirituais. Aqui está o que a maioria dos escolhidos não entende sobre nomes no ensinamento gnóstico. Um nome não é apenas um rótulo ou uma palavra. Um nome é uma assinatura de frequência. Quando você fala um nome em voz alta, você cria uma vibração temporária que se dissipa assim que o som desvanece. Mas quando você escreve um nome, quando você o ancora em forma física através do ato deliberado de sua mão, inscrevendo símbolos na matéria, você cria o que é chamado de onda estacionária. Uma transmissão permanente que continua emitindo enquanto a escrita existir. E certos nomes, quando escritos por aqueles que entendem o que estão declarando, criam frequências tão altas que seres operando abaixo daquela faixa experimentam isso como um ambiente hostil, como luz para criaturas que vivem na escuridão, como calor para seres feitos de gelo. O nome verdadeiro da mônada não pode ser falado em linguagem humana. Ele existe como frequência pura, como vibração que antecede o som, como o tom que existia antes da criação começar. Mas os gnósticos descobriram algo que a Igreja tentou desesperadamente suprimir. Aquele nome pode ser representado através de um símbolo, um padrão geométrico que, quando desenhado com intenção consciente, ancora a frequência da mônada na matéria. O símbolo é elegantemente simples. Um círculo, representando consciência infinita, eternidade sem começo nem fim, a fonte que contém tudo. E dentro daquele círculo, a Zenit, palavra mônada, escrita na sua língua nativa. Seja qual for a língua através da qual sua mente opera na vida diária. Não grego antigo, não aramaico, não sânscrito, sua língua, português. A língua que você pensa, que você sonha, que você sente. Porque isso não é sobre misticismo ou recriação histórica. Isso é sobre você, na sua encarnação atual, declarando na linguagem da sua consciência presente: eu reconheço o que eu sou. Eu não estou separado da fonte. Eu sou mônada se expressando através de forma humana temporária. Aquela declaração, quando escrita pela sua mão, carrega o papel com sua awareness consciente. O objeto terminado se torna um transmissor que transmite continuamente. Este ser opera na frequência da mônada. Este ser sabe o que é. Este ser não pode ser enganado, manipulado ou colhido. E aqui está
porque deve ser escrito pela sua mão especificamente. Símbolos impressos não carregam força vital. Eles são reproduções mecânicas, informação morta transferida por máquinas. Mas quando você escreve algo com intenção consciente, você está transferindo energia bioelétrica do seu corpo através da caneta para o papel. Seu sistema nervoso dispara, seu campo eletromagnético pulsa, sua awareness consciente flui através do ato físico de escrever e se imprime diretamente no objeto que você está criando. É por isso que textos sagrados antigos eram sempre copiados à mão por escribas em estados meditativos, nunca produzidos em massa. O ato de copiar era a ativação. A consciência do escriba entrava no texto através de sua mão. Sua escrita deste nome esta noite é o ritual de ativação. Você não está copiando informação. Você está dando à luz uma âncora de frequência. Cada traço da caneta transfere seu reconhecimento de sua natureza divina para a forma física, e uma vez completo, aquele papel se torna vivo. Não metaforicamente, mensuravelmente. Ele gera um campo eletromagnético que equipamento sensível pode detectar e que arcontes percebem como brilho insuportável. Para eles, você carregando este papel parece como se você estivesse carregando um holofote que cega a percepção deles. Eles não conseguem ver você claramente mais. Eles não conseguem mirar em você com precisão. E mais importante, eles não conseguem chegar perto o suficiente para completar qualquer uma das 5 formas de ataque, porque a frequência os queima antes de alcançarem distância de anexação. A Igreja entendeu esta tecnologia perfeitamente. É por isso que eles não apenas proibiram o ensinamento, eles especificamente criminalizaram o ato de escrever nomes sagrados. Eles sabiam que orações faladas podiam ser controladas, canalizadas através de padres, mediadas por autoridade institucional. Mas nomes escritos carregados por indivíduos criavam soberania que eles não podiam tocar. Cada pessoa com seu próprio transmissor de frequência, cada escolhido transmitindo seu próprio reconhecimento, cada pneumático operando independentemente de controle religioso. Isso não é uma congregação. Isso é um exército de seres soberanos. E a Igreja suprimiu isso com execução e queima de livros, precisamente porque funcionava bem demais. Os gnósticos que carregavam este papel relataram algo que os registros da Igreja tentaram esconder, mas não conseguiram apagar completamente. Eles pararam de ter medo, não porque se tornaram mais corajosos, mas porque as entidades gerando medo nos campos deles não podiam se aproximar mais. Eles pararam de ter pesadelos, não porque aprenderam a dormir melhor, mas porque ataques astrais não conseguiam alcançá-los através da barreira de frequência. Eles pararam de entrar em conflitos inexplicáveis com pessoas ao redor deles, não porque mudaram seu comportamento, mas porque os arcontes manipulando outros contra eles perderam acesso à assinatura de frequência deles. Um objeto, um pedaço de papel no bolso, transformação total de sua experiência diária, e funcionava tão consistentemente que a perseguição gnóstica não foi apenas ideológica, foi eliminação prática de pessoas que descobriram liberação real. Esta noite, você vai criar este objeto em 10 minutos, com 3 materiais simples: papel em branco limpo que não foi escrito antes, uma caneta com tinta preta permanente e foco ininterrupto. Aqui está o processo completo. Sente-se com o papel na sua frente e respire fundo 3 vezes para centralizar sua awareness. Isso funciona através de intenção, não mecânica. Então você precisa de presença focada, em vez de energia dispersa. Desenhe um círculo no meio do papel, segurando a awareness enquanto desenha de que isso representa a consciência infinita da mônada. Dentro daquele círculo, escreva a palavra mônada em letras claras e fortes no seu idioma nativo, em português, a língua através da qual sua mente opera diariamente. Enquanto escreve cada letra,
Mantenha reconhecimento de que você não está escrevendo sobre algo externo, mas declarando sua própria natureza. Eu sou mônada encarnada em forma temporária. Uma vez completo, segure o papel contra seu peito sobre seu coração por 30 segundos e declare silenciosamente ou em voz alta: este nome me reconhece. Eu carrego frequência da mônada em forma física. Então dobre o papel 3 vezes. Cada dobra selando sua identidade, sua soberania e sua frequência. Coloque o papel dobrado no seu bolso, carteira ou bolsa, onde fica com você continuamente. Nunca mostre para outros ou trate como espetáculo. E se você perdê-lo, simplesmente recrie-o. O poder está no ato de escrever com reconhecimento, não naquele pedaço específico de papel. Aqui está o que acontece nos dias depois que você começa a carregar isso. Dentro de 24 horas, você vai notar clareza mental que não experimentou em anos. Aquele ruído constante de fundo de loops de ansiedade e pensamentos intrusivos vai silenciar dramaticamente, porque a fonte gerando-os não consegue alcançá-lo mais. Dentro de 3 dias, pessoas que costumavam drenar sua energia de repente parecerão menos interessadas em se envolver com você. E conversas que costumavam escalar para conflito vão se dissipar antes de inflamar. Os arcontes, usando essas pessoas como portais, conseguem sentir sua frequência e redirecionam para outro lugar, porque você se tornou energeticamente caro para mirar. Dentro de uma semana, seu sono se transforma, com sonhos se tornando mais claros e mais coerentes. Ou se você experimenta supressão de sonhos, você de repente vai começar a lembrar sonhos vívidos novamente enquanto ataques astrais param. E dentro de 2 semanas, sincronicidades retornam. Oportunidades alinhadas com seu caminho começam a aparecer. Timing funciona a seu favor. E pessoas que você precisa encontrar aparecem exatamente quando necessário, porque a interferência bloqueando linhas de probabilidade benéficas foi removida. Um pedaço de papel. 10 minutos para criar. Transformação completa de sua experiência diária, começando imediatamente. Porque você não está desenvolvendo novas habilidades. Você está removendo o que estava impedindo seu estado natural, alinhado à mônada de funcionar. Jesus revelou um objeto que destrói todas as 5 formas de ataque arcôntico. Um pedaço de papel com o nome da mônada escrito à sua própria mão. Não porque papel é mágico, mas porque escrever com intenção ancora frequência na matéria. E frequência da mônada está tão acima da faixa operacional arcôntica que eles não conseguem funcionar na presença dela. Eles não precisam ser combatidos. Eles se dissolvem automaticamente quando você transmite no nível que você realmente é. Arcontes não podem tocar mônada. Você é mônada. Você sempre foi. Agora você está carregando a prova, e eles não conseguem alcançá-lo mais. Esta noite, crie o objeto. Desenhe o círculo. Escreva mônada dentro dele. Dobre 3 vezes. Carregue começando agora. E amanhã você vai sentir a diferença entre viver sob ataque constante e viver em frequência que torna ataque impossível. Se você vai criar o objeto esta noite, faça 3 coisas agora mesmo. Primeiro, comente: eu carrego o nome. Declare sua soberania aqui, publicamente, para que outros escolhidos vejam que não estão sozinhos. Segundo, inscreva-se neste canal porque técnicas avançadas usando este objeto estão chegando. Como amplificar, como usá-lo para proteções específicas, como criar versões para espaços em vez de apenas carregamento pessoal. Ensinamentos muito mais profundos estão vindo. Terceiro, deixe seu like neste vídeo para que outros escolhidos descubram o que Jesus revelou antes que os arcontes suprimam este ensinamento novamente. Eles tentaram apagá-lo uma vez. Eles tentarão de novo. Compartilhe enquanto está acessível. Faça todas as 3 agora. Então, esta noite, pegue 10 minutos, escreva o nome, dobre o papel, coloque no seu bolso e observe como tudo que tem atacado você por anos
simplesmente para. Não porque você lutou forte o suficiente, mas porque você finalmente começou a transmitir na frequência que você sempre foi. Este conteúdo é oferecido para fins educacionais e de reflexão espiritual. Respeite sua própria jornada e discernimento.